É bem comum em alguns episódios de Clarence Otimista ter aquele toque sombrio, alguns mais felizes, sempre tem essa variação, certo? Bom, o começo do episódio já mostrava Clarence ali numa espécie de pôr do sol, indo arrumar ali as coisas para depois sentar, descansar bem tranquilo. Logo no começo do personagem já nos apresentaria um misterioso personagem. Pelos seus diálogos estranhos, a gente podia perceber que ele tinha aquela obsessão estranha por sonhos. Enquanto o chatão, né, está ali bem dormindo, no sono profundo, na boca aberta, um facinho de um rato entrar ali, né? Clarence presta bastante atenção ali no que o cara cabeça ruim lá, o louco do sonho, né, tava falando. Até o momento em que Clarence dá aquele pequeno cochilo rápido e ele lembra que deixou a porta aberta, que se ele deixasse aberta ia entrar bicharada, ia entrar ladrão, ia tudo entrando ali, até que cara ali capaz de entrar. Esse episódio em si já tinha aquela atmosfera estranha, só esse cara aqui de mesma coisa de estar olhando direto nos olhos do Clarence, só aquilo ali já deixava a gente meio desconfortável. Esse episódio causava também bastante pergunta a nós, espectadores. A gente ficava pensando, pô, esse cara aí vai, dormir, vai pular no Clarence, vai pegar ele igual um curupira pulando dessa TV aí, o que vai acontecer? A gente ficava com essas indagação na mente, né? Outra coisa interessante é que esse personagem misterioso, ele só tinha o vocabulário sonhos. Ah, vocês têm que dormir porque é isso, os sonhos, os sonhos. O cara só sabe isso, tem que pegar um martelo do Thor e dar na cabeça dele para ver se ele melhora esse vocabulário. Aí de repente vai com coragem fala, o Clarence, ele vai e fala assim, pô, esqueci o portão aberto, cara. Aí ele vai, fecha. Aí que Clarence chegou ali e voltou, né? Depois de ter fechado o portão. Aí ele encontrou essa espécie dele, assim, de uma versão antiga dele, uma bizarra. Lembrei demais. Aí meu amigo ali, se eu fosse o Clarence, já pegava um tapa e dava nele. Falava: o que, que você tá fazendo aqui, meu amigo? Que história é essa? O clima vai ficando bem tenso, na qual o Clarence pergunta quem é ele responde: sou o Jeremy. E que fica aquele clima ruim, né? Por assim dizer, de um olhando o outro e falando: pô, o que, que você tá fazendo assim? Como assim, cara? E a mente do Clarence nessa hora deve pensar: pô, o que, que tem um cidadão aqui? O que, que o cara tá fazendo aqui? E assim, né? O Clarence fica do lado dele ali, sentado perto dele. E ali é o começo da loucura em si. Já antes já tava dando os indícios, mas ali, meu amigo, ali você falou: caraca, saiu um bicho e brotou ali do nada, é assombração. Que cara é esse aí? Aí ali, cada vez o espectador vai ficando mais confuso. Ao decorrer do episódio vai ficando ainda mais sinistro, porque esse cara de vermelho, né, esse personagem misterioso, ele entra numa espécie de olhar fixamente para o Clarence, como se estivesse comunicando com ele. É algo bem estranho e até perturbador por uma parte. Bom, durante o episódio a gente pode ver que essa TV na qual está exibindo esse programa é como se fosse uma espécie de pescagem ali da mente da pessoa, com um controle de mente, um modo de dizer. Já não bastasse essas bizarrices todas, na hora que Clarence decide desligar a TV, em vez dele pegar um porrete e dar na TV para estragar ela, né, que era melhor, ele decide desligar a TV, não desliga. Se eu fosse o Clarence, eu pegava o chatão, né, pelo pé ali, mano, torcia ela assim, jogava ele na TV e quebrava ela, mano, porque tava um bicho ali naquela TV. Aquela TV ali não tava estranha demais. Bom, até o momento em que o Clarence percebe que tá sonhando e aqui esse episódio vai virando a maior paranoia possível e a maior maluquice, né? Bom, após ter um clima um pouco mais leve, referente a ele ter entrado numa espécie de sono profundo e tá ali sonhando e interagindo com o sonho, uma cena já fica perturbadora, na qual aparece uma TV enorme com o cara lá, o personagem misterioso, falando ainda sobre sonhos. No decorrer do episódio, a gente vê uma transição do Clarence realmente dormindo e também do Clarence como se fosse uma espécie, entre aspas, ok, de multiverso, na qual um ele tá dormindo, a outra tá acordada e tá naquela maluquice toda. Outras cenas bastante estranhas e incômodas são essa que aparece os amigos do Clarence numa espécie de cavalo bem bizarra, na qual as cores ficam bastante estranhas, bem, a gente consegue ver várias coisas estranhas, um ketchup bem diferente, um cara com um nariz enorme. Bom, automaticamente a gente pode perceber que por essa atmosfera bem estranha, parece que todos os personagens estão ali para que o Clarence lá no fundo da mente, né, ele tem um pensamento tipo assim, ah, aqui é o meu lugar. Só que ainda bem que ele descobriu que não é, que ele tá numa paranoia, numa loucura e num controle mental desse cara aí. E assim, cada vez mais a gente consegue ver a enorme vontade dele de querer sair daquele mundo. Ao mesmo tempo, esse episódio é fenomenal pela questão dele mexer na atmosfera. Ele tem cenas icônicas, por exemplo, e do nada o espectador lembra: caraca, mas e o cara lá, o cara dos olhos fixos lá, o que, que ele vai fazer e tal? Aí vai criando aquele suspense, aquela um pouco atmosfera sombria misturado com alegria, aí vai virando um caos. Bom, a gente, como espectador, tá sempre torcendo, falando: bora, Clarice, vai, você consegue, determinação, foco. De repente, quando a gente tem aquele ar de esperança, simplesmente o cara dorme de novo. Meu Deus, cara.
É impressionante. Bom, aqueles personagens todos estranhos e bizarros, eles fazem com que o Clarence tenha uma impressão, né, de que ele tá em casa, que ali é o lugar dele. Porém, como ele foi esperto, né, ele já tinha visto que ali não é o lugar dele, que ele tava numa espécie de controle, ele viu que tava um trem errado ali, aí ele decide a todo momento acordar e acordar e acordar. Ele tá naquele loop ali de tentar, né, tentativas fracassadas de acordar. Ele usa muito o poder da mente dele, ele vai pra garagem. E assim a sua mãe vê ele, na qual ali a esperança do espectador levantou e muito, porque ali a gente pensou, pô, agora vai dar certo, dá um tapa nele, taca o carro em cima dele, tô brincando, mas acorda esse danado, porque a gente não pode perder ele não. Bom, e depois daquele flash de luz salvador do carro da mãe dele, finalmente Clarinho saiu daquele mundo de loucura. Bom, depois de toda aquela loucura, aquela maluquice, a gente ficou em paz, mas ainda tinha aquela pequena indagação, pô, aquele personagem, será que foi parte de um show da mente do Clarence que estava muito cansada, numa fadiga ali, e aconteceu aquilo tudo como uma hipótese. O que que será que aconteceu? Bom, só que de repente, meu amigo, no final, nem te conto. No final a câmera tira o zoom, né? Dá aquela levada de zoom para trás, não sei como é que fala, esqueci. E de repente aparece um personagem misterioso e ele saindo da casa do Clarence. E assim faz com que o espectador fique intrigado, pensando: que isso, mano? Como assim? Que loucura foi esse episódio? E outro detalhe interessante é que o personagem misterioso ele está sempre olhando diretamente para o espectador, ainda mais nessa parte final. E assim, muitas crianças devem que nem dormiram, né, talvez naquela noite. Bom, esse foi um episódio bem sinistro de Clarence Otimista. Também tem vários episódios bem da hora e bem bacana. Eu recomendo muito esse desenho animado, muito da hora, e também fez parte da infância de muita gente. Eu, por exemplo, assisti poucos episódios, infelizmente, porém, de vez em outra eu assisto, reassisto alguns desenhos, é muito bacana. Então, muito obrigado por ter assistido e valeu, galera!